Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, estamos usando do instrumento do estudo do sistema online, em função da Covid-19. Meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, firme, no firme propósito da quarentena, para a nossa segurança e segurança daqueles com os quais nós convivemos. Amém? Meus irmãos, hoje nós queremos trazer uma palavra para o nosso estudo. É uma palavra que é muito importante para nossas vidas, porque às vezes é uma oportunidade para estarmos tirando dúvidas. Hoje nós queremos falar a respeito de 4 temas. Vamos falar sobre o pecado, sobre a lei, sobre o pendor, sobre o Adão e o Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como que nós podemos entender o que é pecado? O pecado, nós só podemos entender o pecado como uma coisa que está fora do alvo, está fora da normalidade. O pecado, é um pendor que vem da nossa carne, porque nós temos a lei. No caso bíblico, a lei foi dada a Moisés por Deus. Obviamente, nós temos a lei civil, a lei que nós somos sujeitos. Por exemplo, nós aqui no Brasil estamos sujeitos ao Código de Leis. Nós não estamos sujeitos à lei americana, à lei paraguaia, ou argentina, ou alemã, ou inglesa, ou francesa. Mas nós estamos sujeitos à lei brasileira. Nós temos que cumprir o que determina o Código de Leis para o Brasil. Mas se nós estivermos em qualquer um desses países que eu citei, América, Estados Unidos, Alemanha, Paraguai, nós passamos a estar sujeitos à lei daquele país. No caso bíblico, Deus deu a lei para o povo judeu. Deu a lei através de Moisés. Moisés, a lei é essa, transmite a lei para o povo judeu. Então, o que acontece? Assim como nós, na nossa vida civil, muitas vezes nós desrespeitamos a lei. Assim também o povo judeu desrespeitou a lei dada por Deus por intermédio de Moisés. Andaram em diferente às normas estabelecidas na lei. Por isso que nós somos sujeitos aqui, no nosso caso civil, e qualquer outro país, estão sujeitos à prisão, a multas, porque nós não respeitamos a lei. Aquele povo judeu, eles foram entrar em pecado, receber castigo de exílio, de fome, de guerra, por não cumprir a lei. E até porque o povo judeu, ele tinha a missão de ser um testemunho para as demais nações. Então, qualquer anormalidade no comportamento de um judeu, além de fazer o mal para si, para a comunidade judia, ainda fazia mal, como mau exemplo, mau testemunho
para as demais nações. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí que é o pecado. O pecado é andar fora das normas estabelecidas. Esse é o pecado. Como nós vamos saber, como nós sabemos quais as leis, as normas foram estabelecidas? Pela lei. A lei estabelece. Mas nós temos aí duas situações. Que nós temos a lei carnal, que é aquela lei que nós não respeitando, que nós, pela nossa diversos sentimentos, de cobiça, de compulsão, de preguiça, de rebeldia, várias coisas, de desobediência. A nossa carne, a nossa natureza humana nos leva a essa situação, nos faz entrar em contraste com a lei, entrar em confronto com a lei. Isso no caso da lei carnal, a lei, o pecado, que é a nossa situação carnal. Mas essa lei, com o advento de Jesus Cristo, nós passamos a viver pela graça. Assim como a lei foi dada por intermédio de Moisés para o povo judeu, o povo de Deus, também a lei espiritual foi dada à Igreja de Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo, pela graça. Significa dizer que nós não estamos mais sujeitos àquela lei, que nós agora vivemos pela graça. Então nós, os lavados do sangue do Cordeiro, os salvos em Cristo Jesus, são a igreja invisível de Jesus, de Deus. Essa é o povo de Deus. Então nós somos um testemunho para os demais. Nós somos testemunho para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade da salvação. Está vendo como o nosso compromisso é muito sério, a responsabilidade é muito grande? Mas o que nós precisamos de entender é que, na verdade, nós morremos para a lei. Não a lei civil, mas a lei estabelecida lá. A lei do pecado. Porque nós agora somos sujeitos à graça. Mas a graça é muito mais interessante para vivermos do que a lei carnal, a lei de Moisés. Por quê? Porque a palavra diz que a lei estabelecida, essa pende para cá. Nós, mediante o conhecimento da lei, ou a falta de conhecimento da lei, a nossa condição humana pende para a desobediência, pende para o pecado. Mas, em Cristo Jesus, pela graça, o Espírito Santo
que mora no coração dos salvos. Assim sendo, o pendor do Espírito é para a paz. Então, como a nossa condição humana, sem Cristo Jesus, estamos sempre sujeitos a estresse, a medo, a preocupação. Mas vivendo pela graça, no pendor do Espírito, o nosso espírito, a nossa vida pende para a paz, para a harmonia, para a alegria. Essa é a grande diferença. Essa é a grande graça. Essa é a graça da vida eterna. A vida da graça eterna. E isso não nos livra de, às vezes, enfrentarmos dissabores. Mas isso faz parte do nosso processo, que é o processo do Espírito trabalhar conosco, nos transformar. Porque a nossa trajetória, nós estamos indo à cruz, levando a nossa cruz, levando tudo aquilo que nos desassossega, que nos estressa, que nos causa medo, preocupação. E são vários motivos que nos causam, que nos levam a isso. Essa é a nossa peregrinação. Mas nós temos que entender que esse trajeto na nossa vida, nós estamos fazendo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo, mas na verdade, Jesus já viveu isso por nós. Então o Espírito Santo nos conforta e nos consola nas horas de dificuldades. Amém, irmãos? O que nós vamos entender nisso aí? Nós vamos entender que duas situações. O Adão, o seu pecado, ele nos leva à condenação. Pecado. Depois que a Bíblia diz que por um só pecado, por um só erro, de um só, todos se tornaram pecadores. Mas pela graça de apenas um, a salvação veio para todos. Meus irmãos, por isso que dizem, o primeiro, Jesus é o segundo Adão. Adão causou o pecado, é o primeiro homem. Adão é o primeiro homem. Causou o pecado. Jesus é o segundo homem. Trouxe a salvação. É o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo mal. Para entender, meus irmãos, onde nós vamos encontrar respaldo para isso estar sendo falado aqui? O apóstolo Paulo vem nos dar a seguinte explicação. Ele fala, no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 13, ele diz assim: a lei e o pecado. Ele diz assim a partir do verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobre a maneira maligno.
Porque isso foi a influência da minha humanidade. Humanidade. De Adão. Isso é de Adão. Aí diz assim, sequência. Porque bem sabendo que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por que a lei é espiritual? Porque você não tem como pegar a lei, a lei não, a lei você tem que viver a lei. Você tem que viver a lei. Então diz, ó, porque bem sabendo que a lei é espiritual. Eu, todavia, humanamente falando, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Estou amarrado ao pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Não é a lei que é má, eu que sou mau. A maldade está em mim, não é na lei. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É meu sentimento, é minha vontade. Isso é espiritual. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Às vezes eu quero e não consigo. Porque não faço não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, enquanto a lei de que o mal reside em mim. Ao confronto. Então, ao querer fazer o bem, enquanto a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo, a conclusão que o apóstolo teológica que o apóstolo Paulo chega, ele chega à conclusão que ele é escravo do pecado. Assim como todo ser humano, nós somos escravos do pecado. Mas, nós, ao recebermos a salvação em Cristo Jesus, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Significa dizer que nós morremos para a vida anterior e ressuscitamos para a vida atual, a nova vida. Lá no capítulo 8, nós passamos a ver o seguinte,
verso 1 ao 11, diz que nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Porque até então, Paulo está falando do pendor da carne. Agora ele vai falar o seguinte: não há mais condenação em virtude do do pendor do Espírito. Então ele diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso depois de salvo em Cristo Jesus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Meus irmãos, vejamos a diferença da condição do salvo. É a mesma situação. Aquele povo que era testemunho para os demais povos, o povo judeu, no meio desse povo tinha muita gente em pecado, em desobediência. No meio da aparente igreja de Cristo, existe também muito joio no meio do trigo. O que nós temos sido? Joio ou trigo? Isso só nós podemos fazer esse exame de consciência, movido pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos saber que nós precisamos de viver em paz, na peregrinação, viver na graça do Espírito na pessoa de Jesus, pela graça do amor de Deus. Esse é o nosso caminho.
Romanos 5 diz que Romanos 5, 18 ao 20, diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Está falando de Adão e de Cristo, de Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, será que nós temos vivido a plenitude da graça? Nós temos vivido a essência do Evangelho? Será que nós temos vivido aquilo que Deus tem para nós? Será que nós temos levado em consideração os ensinamentos do Evangelho de Cristo? A oportunidade está nas nossas mãos, meus irmãos. Não podemos deixar essa maravilha sair da nossa mão. Nós não precisamos de testemunho de ninguém. Bem, quem quer ser falar disso para a gente? Ou não precisamos de ler isso em literatura nenhuma. Porque o próprio Espírito testemunha para nós. Ele testemunha se nós temos ele morando no nosso coração, ou se ele não mora no nosso coração. Isso é a grande excelência do Evangelho, da graça de Cristo Jesus. Porque eu sou livre, eu não dependo de ninguém. O próprio Espírito Santo testemunha para mim qual que é a minha real situação, a minha caminhada por esse mundo. Amém, meus irmãos? Cristo Jesus nos abençoe a todos.